O caso do Ivan Zota, vocês estavam juntos, que ano que foi? Puta, eu não lembro o ano exatamente, mas o do Ivisota, vamos dizer assim, é o Dr. Marcos Carneiro, que estava na delegacia, era o delegado da equipe, né? Já era o Dr. Maurício Guimarães, que eu acho que era o titular nessa época. Guimarães Soares. Era o titular nessa época. Acho que foi em 2007, né? O Marco Carneiro era o operacional. Era operacional. Eu me lembro muito bem disso. Aí, nesse caso especificamente, o Rogério acabou sendo o negociador desse caso. Aí toda a equipe estava trabalhando lá, tinha até o Cazu que veio aqui esses dias, o Cazu também era da equipe, um monte de gente. Vamos fazer o seguinte, então vamos contar esse caso, pra gente eternizar esse caso aqui, com o momento que vocês estavam nesse trabalho, que a galera quer saber como foi isso, porque vocês tiveram um filho sensacional. O cara não falava. Uma passagem pra gente, num dos programas passados, eu não lembro quem. Foi o Cazu. O Cazu tava aí. Ele deu mais ou menos um briefing de como foi. Eu falei, tanto que... vou chamar o Venta, falar... E aí falou, tá aí, ó. O caso começou, aí se quiser conta como começou e como você deu o primeiro atendimento. O que acontece? Quando teve o sequestro, a delegacia foi acionada e por se tratar de uma família oriental, o Dr. Marcos falou, eu acho que é melhor você ir na família para não despertar nenhuma suspeita, né? Sim, bem pensado. Porque a gente ficava na casa da família o tempo inteiro naquela época, o Tobias lembra. E uma coisa que eu me lembro até hoje, nossa, isso nem me tira da cabeça, que eu fui pra família fazer a orientação tudo, e num desses dias que eu estava lá, quem aparece na casa de viatura? O policial militar que fez o sequestro do Ives. Puta que... Ele foi oferecer ajuda. Ali, né? Oferecer ajuda pra ele, pediu se tivesse que levar o dinheiro do sequestro, ele levaria, que não teria problema nenhum. Entendeu? Mas nesse momento coisa ele não louca, era né? Marca muito, ainda. Não era, né? Nesse momento ainda não era Não era. Não era suspeito. Quantos dias você ficou na casa da família do Ives Zota? Eu fiquei mais ou menos, acho que uns 10 dias. Quanto tempo pra vocês... Mas ficava full time ou fazia o revezamento? Chegava de manhãzinha e no final da noite ia embora. A gente tinha várias técnicas de negociação que Depende. você conseguia controlar mais ou menos a negociação naquela época, então, porque era com orelhão, que hoje não existe mais, né? As negociações tinham os horários padrão de acontecer, então era mais fácil de controlar a negociação naquela época. Como o horário era mais ou menos, batia sempre mais ou menos um período, então você não teria necessidade de ficar o tempo todo. Diferente de um caso, se o cara liga de madrugada, aí não tem... Não tinha o que fazer. Então você consegue se adaptar às negociações referente ao horário que os sequestradores geralmente ligam. Né? E aí, nesse caso específico, né, que foi o lance que vocês comentaram, o que acontecia? No passado era assim, o cara ligava de orelhão. Então ele ia num lugar e em outro. Então a gente tenta ver se tinha um padrão ou não naquilo. Então você já está tendo um padrão de região, ou está tendo um padrão de horário. E o que a gente fazia? Não tinha acesso a nada de informar. Tá ligando de tal número está em uma posição geográfica X. Não, a gente fazia o quê? A gente ia em todos os orelhão daquela região que a gente anotava o número do orelhão, fazia uma lista, fazia orelhão número 1, orelhão número 2. Pra bater no Bina. E dava pro negociador. Na hora que desce no Bina, que era o Bina lá, que era o Bina antigamente. O Rogério falou, tá o telefone, tá o orelhão, é o número 3. Aí você já tinha, a listagem, você já sabia onde é que era. Isso, era complicado, a gente fazer esse levantamento, porque não tinha como, caiu um número lá de orelhão, aí você ligava na Telesp na época, a Telesp ia pesquisar e depois passar onde que era o endereço. Isso já acabou a ligação, você não conseguiria. É por isso que a gente fala do policial civil brasileiro, né? Principalmente de São Paulo. A mágica, que, cara, se vira nos 30 e faz acontecer. Por isso que a gente fala que não tem polícia igual a gente, cara. Infelizmente. É a melhor do mundo, a polícia de São Paulo. Fala, né? O pessoal fala, os caras não é metido. É exatamente isso, fazia acontecer. Você fazia o a mais. Se vira nos 30. Você fazia o a mais. 30, Mas aí você. Então a gente tinha todo o levantamento. Mas aí bateu? Então, aí a gente tentou vários dias para que desse isso certo e não estava dando. Aí nesse dia que deu certo, a gente falou, hoje é o último dia porque não deu certo. Não deu certo, vamos partir para outra estratégia, vamos fazer. Nesse dia tava lá, tinha o Ivan, o Cazu, tinha o Cimarro, tinha o Akira, o Rogério tava na casa, né, negociando, e tinha mais. A gente falou, vamos hoje, é a última vez. E a gente resolveu ir. E nesse dia
era acho que 9 horas da manhã, alguma coisa assim. Ele encostou num orelhão, ligou. E aí todo mundo foi pra cima. O Cazu foi o primeiro, acho que a abordar ele, inclusive. Aí a gente chegou no apoio. E aí pegamos o motoboy. Catou ele em cima da moto e ele querendo sacar. Acho que não deu tempo. É mesmo? Tava... Cara, Teve peitudinho. Sim, forgado pra caramba. Aí levou pra delegacia. De flagrante, pegou no... Ele tava flagrante. armado? Tava, com um revólver. E aí levou pra delegacia. Aí lá começa toda a investigação em cima dele, a gente começou a entender o que estava acontecendo, né? E assim, aí o arrebatamento não foi com a Flor lá que ele foi? Não foi? Isso, ele foi levar. O que Então acontece? foi o próprio, foi reconhecido, ainda no arrebatamento. Ah, o cara. O motoboy foi reconhecido, então, aí ele não tinha como, ele começou Não tinha como fugir. Aí ele viu que ele ia se ferrar e ele começou a dar todo mundo. Aí ele falou, eu não vou segurar sozinho isso aí. Quando ele foi esse preso, branquinho ali. o Dr. Marcos entrou em contato com acho que era a babá ou a empregada que estava na casa do Ives, e ela foi para a delegacia. Lá ela reconheceu ele como sendo a pessoa que arrebatou o Ives. E aí ele viu que Aí ele já viu que o negócio estava ficando apertado pro Já lado teve o dele. reconhecimento? E Como é que chegou no... Como é que chegou no policial militar? Isso, depois conversando com ele lá, ele se rachou, né, que a gente fala. Ele viu que ele ia segurar sozinho o BO, falou, não, isso aí não foi ideia minha, não. Aí ele começou a falar, me coagiu, fez isso, aquilo, mas não, eles eram parceiros mesmo, os caras, né. E aí ele foi dando um por um e o que tinham feito. E a gente queria o quê? O mais importante para nós era o menino. E ele falou, não tá comigo, não tá comigo. E a gente queria a vítima de volta. Bom, aí a gente começou a fazer as diligências, pegamos um dos policiais militares, fazendo segurança na região lá que o pai tinha loja, nas lojas do pai, na loja do pai. Pietrão também estava nessa, do Pietro, Pietro também estava nessa cana. Aí o outro cara sumiu, que era o outro policial militar. Aí a gente entrou em contato. Pietro Nosso Pietro aqui, o Pietro Galá. Irmão do Igor. Irmão do Igor. Tava na cana. Não, firmeza demais. E o Igor, então, os dois irmãos são maravilhosos. Saudades meus amigos. Aí, o que aconteceu? Aí o Mike, a gente não conseguiu catar ele. Ligamos pra PM, trocamos ideias, os caras, na hora, mano, foi lá, os caras... A Mike, a PDO, catou ele, falou, vem aqui, levou pro Dásio, caramba, e já era. E aí lá ele se rachou também, falou, não, fizemos, falou, e cadê a vítima? Não, cadê o moleque? Tá com outros caras, começa a falar, não, tá com outra parte da pá. Eu lembro naquela época que foi uma tensão, Cobra, naquela delegacia, sim, imagina. E aí a gente... Criança, né, sala lá com o Dr. Marcos. Criança, chegou uma hora que o Dr. Marcos, eu tava lá, sai todo mundo que eu vou ficar com o cara sozinho ali. E não saía a informação onde estava essa criança. Não, então, cara. e não saiu. E a delegacia não saiu a informação. Convalescida, cara, que era uma não criança. Saiu porque, na verdade, quantos anos tinha? Ele já tinha matado a criança. Então, aí a gente não entendia o que aconteceu. 8 anos. Porra, cara, por que não dão os caras? Tinha pago uma parte? Não, né? A gente pegou na negociação, que a gente pegou ele no orelhão fazendo uma das ligações. Acho que era 7 anos, né, que tinha. Acho que era 7 anos. E aí, cadê o moleque? A gente... O principal do sequestro não é dinheiro, não é nada, é a vida da pessoa que tá lá, né? E a gente pegava o resgate, pegava os caras depois. Isso. Às vezes até é interessante, às vezes a gente não acaba fazendo um pagamento e você monitora tudo e você consegue chegar nos caras porque a gente quer a vítima de volta. Na época do Paulinho Neblina e desses caras. Então, a gente sabia quais eram os modos operantes das quadrilhas. Paulinho Neblina foi a gente que catou então, também. Aquela coisa. O Rogério também. Pra quem não sabe quem é o Paulinho Neblina, hoje ele é um dos torres do PCC, um dos caras mais, né? Enfim. E aí aí não saía, cadê o moleque? Nunca. Aí, fizemos várias diligências. Eu fui pra Mogi, na casa de uns PMs. Uma equipe foi pra casa do motoboy e a outra foi na casa do Paulo. Eu fui pra Mogi. Curamos, nada. Voltamos pra base, nada. Bom, e aí? Um dia, 2 dias, tem mais alguém na rua, tem mais alguém na pá. Por que não solta o moleque? Já era pra ter soltado, não solta. Não fizeram mais contato. Não fizeram mais contato. Cadê os... Vamos esperar, os caras estão esperando, vão soltar. Bom... Quem fazia os contatos tava em cana? Como é que... Aí parou, né? Tava eu esse aqui na base. Mas vocês sentiram essa fita também, né?
que o contato era os caras que estavam em cana. Vocês não perceberam? Então, não, mas podia ter mais alguém. Os alguém. caras ficam 30, 40 dias, 60 dias sem... O que a gente estava pensando é que o Ives estava com alguma das mulheres dos caras, entendeu? Porque eles estavam presos. Entendi. E aí a menina não sabia o que fazer com... Exatamente. Com a criança até esperar uma... Era a nossa esperança. Porque a gente queria que estivesse vivo, né? A gente sempre trabalha com essa hipótese. E aí, não chegava... Um dia a gente falou, vamos dar um pulo lá na casa do motoboy? Aí nós dois. Nossa, eu fiquei louco, porque eu não ficava... Aí o Ivan vocês foi que eram junto. da linha, eu imagino ficava dentro uma pilha que vocês O Almeida estavam. tava nessa aí também. Nesse dia... O Almeidinha tá aqui, ó. É. Eu tava lá. Na cana. É. Aí o Almeida que dava apoio de moto pra gente, ele era o que chegava mais rápido em todos os lugares pra gente, era o Almeida. Bom, aí nesse dia a gente falou, vamos lá pra casa do motoboy. A gente foi lá, começou a virar, procurar a pista. Nós fomos antes na casa do Paulo. Na casa do Paulo. Mas essas casas estavam abandonadas? Vocês Então, chegaram, a família, tinha alguém lá? num primeiro momento, todas tinham família. Que quando a gente deu a cana em todo mundo, a gente foi fazer os locais pra achar o menino. E não achou nesses locais. Eu fui em Mogi, outra equipe foi na casa do Paulo e uma outra equipe foi na casa do motoboy. Nós voltamos na casa do motoboy uns 2 ou 3 dias depois, porque a gente falou, não, vamos procurar pista lá. E aí a gente começou a fuçar. Aí eu tô com esse japonês aqui. Vocês dois eram grudados, tinha o berço de um nenê, que era filho Na casa de quem? Você tem que contar tudo do começo. Mas nós chegamos no finalzinho da tarde e não tinha iluminação no quarto. Aí, por isso que eu falo, acho que é coisa de Deus que... Sei lá, muita sorte. Que sorte bate não, né? no ombro e fala... Sorte eu falo que não, porque sorte se eu tô lá na base, os caras vêm e falam, tá aqui, tô me entregando, eu vou me... Sabe, mas a gente vai pra rua, não é? Muita dedicação. Aliás, eu quero... a gente tem que dar um parabéns pra esses dois aqui, ó. Eles merecem, sabe, ser condecorados, lembrados. Não só os dois, cara. Todos os policiais. Vocês estão com o Marcelinho Pelestrello. Mas vocês estão representando. Tá na terceira. Marcelinho tá lá, pelo amor. Marcelo Pelestrello bom demais, inteligentíssimo. Vocês estão representando os colegas. Amigo, vai vir aqui, já tá convidado. Esse abraço é pra todo mundo. Porque a sequência é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho dedicado. E é um negócio que as pessoas que estão assistindo em casa mexem com o emocional, cara. Nosso. É uma criança de 8 anos de idade. Mexe. Agora essa conclusão aí que eu acho legal você colocar. Então. Eu lembro que antes de sair na delegacia, da delegacia para ir na casa que ficava lá em Itaquera, Serra de Santa Marta, eu não esqueço o endereço do cativeiro. Eu pedi pro Dr. Marcos, falei, eu não fui ainda, todo mundo foi fazer a diligência. Eu também não tinha ido nesse local. Eu era o único policial que não tinha, fiquei na casa, não saí para canto nenhum. Falei, será que a gente pode dar um pulinho? O Dr. Marcos não se opôs. Não, o Dr. Marcos também é outro puta polícia. Pegou eu, o Ventania e o Ivan. O Ivan tava junto também. Nós fomos até na casa do PM, e que era próximo do cemitério ali da Penha. Não achamos nada. E chegamos no finalzinho da tarde. O que dava em vocês? Esses 5 minutos de ficar fuçando, tentar achar. É uma intuição mesmo, né, cara? Eu não sei te falar, mas é a vontade de você querer resolver o caso, você entendeu? Você fica com a família, você... o pessoal pode falar, não, você não pode se envolver. Você se envolve, você se envolve. Você vê uma criança, você pensa no quê? Você pensa num filho, você entendeu? Você quer resolver. Você vê a família desesperada, você não consegue, você não tem sangue de barata. Você quer tentar resolver e dar um alento pra família. Aí nós fomos pra lá. Então, aí a gente... Chegamos no finalzinho da tarde, tinha luz na cozinha e não tinha no quarto. Falei, pelo amor de Deus. Eu lembro que não lembro se eu tava com canivete aqui, fizemos um monte de coisa para tentar colocar a luz no quarto. E tava revirado porque o pessoal já tinha ido lá, entendeu? Então, o que eu fiquei contente? Eu achei quando teve os contatos, os sequestradores eles falaram que tinha dado pro Ives um bichinho virtual, Tamagotchi. Não sei se vocês lembram naquela época. Sim, que comia, se alimentava ele. E eu vi essa caixinha lá e falei, fiquei contente. Ele passou por aqui. Passou por aqui. Não tá aqui, deve estar em algum outro canto, mas bate aquilo que eles falaram. Estamos no caminho certo. Não sei se é verdade, não sei se não é. Tá? Mas vamos por essa linha. Aí revistamos tudo, a parte da cozinha, não tinha nada, aí começamos a tirar as coisas que estavam no quarto. E o quarto foi o último local, porque estava sem luz. Então tivemos que fazer um improviso lá para puxar uma tomada de luz lá para poder visualizar, né? Aí tiramos as roupas, e olhamos embaixo da cama. Em cima do berço tinha um tapete.
que o tapete estava o berço. Tiramos o berço, arrastamos e puxei o tapete. Quando eu puxei o tapete, eu percebi que o piso ele estava diferente. Sabe quando antigamente o pessoal usava muito aquele vermelhão? Só passava o cimento. Uma cera vermelha, é isso? Isso, Não, é o o próprio cimento. Não, é o vermelhão mesmo. Você joga ele, passa ele. E tava diferente. O Rogério perguntou assim, não tá diferente a cor? Não, mas, Venta, tá um tom acima, um tom abaixo. A gente olhando bem embaixo do berço, um tomzinho, um grau abaixo de diferença. Aí o Rogério falou, puta, mano, esquisito, né? Eu fui perguntar, eu saí da casa e fui perguntar, porque essa casa era a casa dos fundos, e tinha um pessoal que morava na frente. Eu fui perguntar, porque eles eram proprietários dessa casa e alugava pro motoboy. E eu perguntei para ele, teve alguma reforma aqui? Ele falou, não teve nada. Eu falei, não tem reforma, não teve nada, tá estranho ali. Aí nós tiramos o tapete. Eu sei que na casa ali do lado, ali fora tinha era inchada, pá, lembra? Tinha areia, tinha um monte de coisa ali. Pedra. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos dar uma cavocada. A hora que eu bati ali no cimento, nossa, aquilo lá parecia uma casca de ovo. Afundou. Falei, e bati do outro lado, tava firme. Falei, tem alguma coisa estranha. Começamos a cavocar ali. A hora que eu cavoquei um pouquinho mais fundo, o que me aparece? O cotovelo do Ives. Desse lado, assim. Falei, eu te juro, cara, eu não queria acreditar que fosse... Você parou na hora. Isso, Parei, ligando. Caraca, mano. Não, a gente parou pra preservar, né? Falei, vamos porque... Que vocês... Qual foi a sua sensação na hora que você olhou e viu que era... Me deu um desespero, cara. Ali, eu acho que foi uma das poucas vezes que eu comecei a chorar no local. Eu te falei, eu nunca vi o Rogério chorar. Contar isso triste, pela primeira vez o japonês aqui no programa, velho, junto do Ventania... Cara, eu falo, meu olho fica marejado, cara. Não esquece nunca mais. Imagino, né, cara? Eu imagino. Você não passa. Você fica imaginando a situação de passar essa notícia pra família. O que eles vão falar? Que você não resolveu porcaria nenhuma. A gente sente isso. Tá entregando a criança desse jeito. A gente pai sente fala isso, né? Entende? A gente sente Vocês isso. acharam a criança? Sim. Nós achamos a criança. Vocês dois? Sim. E o Ivan que tava junto também. Que coisa incrível, hein, meu? Foi bem triste e, assim, depois a gente vê, ele foi morto já no começo do sequestro. No primeiro dia. No primeiro dia mataram ele. Porque... Parece que ele teria reconhecido ele falou, você trabalha pro meu pai. É o segurança do papai. Aí o cara falou, beleza. 7 anos a criança já... Hoje em dia, 7 anos, a molecada já faz absurdos. Não, cara, não vai reconhecer. Eu fico impressionado com vocês, cara, porque vocês são especiais, muito especiais, diferenciados. Porque a dedicação, cara, da anti-sequestro, pra quem não sabe, quem tá vendo o Diário de Polícia é diferenciada, cara. Ela é dedicada, é 24 horas em cima pra tentar resolver o caso, pra tentar trazer a vítima de volta, que é a maior alegria da anti-sequestro, é salvar uma vida, né, cara? Com certeza. Não tem gratidão maior. Aí vocês chamaram o quê? Bombeiro, perícia, perícia junto. Aí o bombeiro cavocou. Vocês ligaram pro Dr. Marcos? Avisamos ele, doutor, já era, tá aqui, papapá. Aí veio o bombeiro e veio a perícia. Aí eles foram fazendo com todo o cuidado, tal, para ver até onde tinha sido o tiro. Porque pelo que a gente viu, não sei nem se é legal falar aqui como foi, deram uma bebida para ele dormiu, aí colocaram ele no local e fizeram. Era chocolatado com uns remédios. E foram e segundo o motoboy, todos tiveram que dar pra falar, não, tá todo mundo... Tá todo mundo pra falar que tá todo mundo junto. E atira todo mundo, cada um dá um tiro no moleque. Uns bandos de lixo, né, meu? É, difícil. Uns lixo. E aí, pelo menos assim, a gente não vai citar nome, mas tem uma coisa que que eu vou falar que pra mim isso é o maior absurdo de todos. Todos eles estão na rua hoje já, né? Pelo que eu sei, então. Já pagaram o que tinha aí pra justiça e... eu não sei se isso é verdade, eu acredito que seja. É de olhar, porque por quantos anos foram condenados? Provavelmente ao 28, 30, se for e aí 28, tem as progressões... A regressão de pena vai puxar... Isso. Já era a lei antiga, né? Já era antiga, talvez. Que beneficiava mais ainda, né? Enfim, puxaram o quê? 10 anos, 12 anos. Que ano foi isso? Foi em 2007, né? 2007. Estão na rua. O Henry Lee entrou aqui. Henry Lee, abraço, Lee. Saudade de você, nunca mais te vi, hein? Caramba, tem tanta gente aqui dando abraço pra vocês. Cara, aqui
Marco sem brincadeira. Canhamoto. Realmente é Uma coisa que marca. Aí né? tiraram a criança. Vocês chegaram aí em velório, essas coisas, tal? Ou... Fomos. Nós fomos no sepultamento do Ives. E o momento que vocês chegaram nos vagabundos pra falar, caiu a casa, chama. O que eles falavam? Não tem o que falar, né? Eles a gente pensa que vai ter uma reação deles, mas não. Nem tinha um. Tipo, que nem vagabundo, a casa caiu e já era. No caso falo o nome, mas um deles, eu até vi posteriormente numa entrevista, ele falou assim, ele negava que tinha feito aquilo, que era sido motoboy, que blá. Aí falava, eu quero pedir desculpa pro pai, né? Como pedir desculpa? Se ele não fez nada, tá pedindo desculpa do quê? Você assinou a bronca ali naquele momento que voltou pedindo desculpa pra ele. Pedir desculpa porque então você fez alguma coisa. Eu não sei se você vai poder me comprovar. No sequestro, tá, depois que aconteceu tudo isso, o filho desse policial foi sequestrado. Então, eu talvez estava fora nessa época, mas eu acho que se alguém aí do DAS estiver vendo aí, lembrar disso aí, o filho dele foi sequestrado. Foi sequestrado e o pessoal resgatou ele do cativeiro. O filho do policial que fez o sequestro. Teria sido sequestrado? E o pessoal da divisão de sequestro foi... Salvou a vida. Salvou a vida. Sim. Olha que coisa. Olha como que são as coisas. Cara, e esses 10 dias de convívio dentro da casa, como é que era a sua relação com o pai, com a mãe e com os familiares? Você mantém contato com eles até hoje, não? Mantém, infelizmente, o seu Massataka, ele morreu em fevereiro do ano passado. Ele era deputado federal, né? Deputado estadual. A esposa era federal, foi federal. Você acha que ele morreu de tristeza, cara? Não dá pra saber, viu? Mas porque ele passou um momento. Ele tinha outros filhos, não? Logo depois, tinha a menina, né? Tinha a menina. E eles tiveram logo depois da morte do Ives, acho que um ano depois, veio a Isis. Nasceu a Isis. Nossa, a gente fala que polícia tem certas coisas que pra nós, que a gente resolve um caso tal, é uma coisa. Essa é o tipo do caso que eu acho que... E o que me surpreendeu mais foi no dia que nós fomos... Foi logo depois que foi encontrado o corpo, nós fomos até a casa da família para passar notícia. Eu falei, nossa, vamos receber, vão xingar, vão falar um monte. Muito pelo contrário, foram totalmente o inverso daquilo que a gente pensava. A reação, entendeu? Quem é que falou para o Dr. Marcos. Dr. Marcos. Você estava presente? Estava presente, estava junto com ele. Como é que foi essa cena? Dá para reportar? Foi... Triste pra caralho. Ele já sabia do ocorrido, né? Porque foi falado por telefone. E quando nós fomos pessoalmente levar a notícia, ele agradeceu pelo trabalho, pelo desempenho do trabalho, por ter localizado o corpo, entendeu? É uma coisa que é triste. Não, o tirocínio foi do caramba de já ter até visto. Não, podia estar até hoje lá. Esse não ter achado cimento queimado, né? Que o pessoal passa, né? Vermelhão, o cimento queimado. Xadrez que chamava, aquele xadrez. O cimento queimado, você joga aquele pó vermelho, né? Já com o cimento molhado ainda. Isso. Esfrega ele fica aquele contrapiso, né? E a mãe? A mãe também. Devia falar o quê? O filho tá morto. Caraca, eu imagino a situação. Eu me ponho no lugar. Então... A gente não consegue nem encontrar palavras para falar de um assunto desse. Mas é importante que quem assiste o programa que valorize a classe policial e a dedicação, mostrar o que é que faz a Polícia Civil. A gente tem questão, cara, tem prazer no momento de mostrar essa dedicação de vocês, cara. A gente vê que vocês passaram-se 20 e poucos anos e vocês se emocionam da mesma maneira, como se vocês estivessem lá. Isso é algo... É uma coisa que marca, né? Não tira isso aí, não sai da sua cabeça. E vocês devem ter hoje família, tem filhos e tudo mais. É complicado, né, irmão? E uma coisa que eu vou comentar aqui, que foi uma coisa que me surpreendeu bastante, acho que para mim e pro Dr. Marcos, foi que em 2019 nós fomos chamados na... que é ali? Câmara dos Vereadores ali? Na Câmara para receber homenagem. Tem um... quem que é o Marcos Eduardo Zúcaro Rossetti? Marcão. É o chefe da primeira. O Marcão tá falando aí, ó. O Marcão, pô, para. Ô, Marcão, um abraço, irmão. Aqui, o Marcão, ó. O cara que matou o Ivens... É isso?
Tempos abre aí pro depois pessoal ver em foi casa, ó. vítima, olha, foi vítima também, e nós trabalhamos no caso. Isso, foi o filho de uma que dos pariu. caras. Então, em 2019, eu e o Dr. Marcos fomos homenageados. Dá um close na Essa placa tá no meu nome, mas é direcionada a todos os policiais Lá do que trabalharam lá no sequestro pela dedicação.